Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Glória a Deus. Vamos orar, começar, vamos fazer tudo. Amém? Esse é o comando do chefe. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós Deus. colocamos as nossas vidas diante de Ti. Tu és tão maravilhosamente bom, Senhor. Sim, Deus. E nós queremos exaltar essa bondade, essa graça, esse mover, esse incansável que Tu és. Tu és incansável, Senhor. Tu és imbatível no Teu amor. Graças a Tu és, como diz um hino, tu és imparável. Nós criamos até palavras novas, ó Deus, para poder, de alguma maneira, dizer ao Rei da Glória que tu és maravilhosamente santo, poderoso, bendito, eterno. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Nos guarda debaixo do teu amor, Senhor. Guarda nossos filhos, Mateus, Letícia. Encaminha-os, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda os filhos dos teus servos que aqui estão também, Senhor, encaminhando-os e livrando-os do mal. Somos teus, Senhor. Opera prodígios, maravilhas e sinais, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos fazer uma pastoria começar, vou começar um negócio rapidinho aqui. Ele pegou para ele já. Não, é uma coisa importante. É, o que eu entendi, né, de um tempo para cá, entendi, eu já entendi, né? Que entrou, que me convenceu, que eu sei que é isso mesmo. Então, assim, 99% das coisas que eu não ouvi da minha esposa deram problema. E até eu brinco que eu devia ter desobedecido ela ano retrasado, quando eu quis comprar uma máquina de lavar, ela não deixou, era um pouco medo, cada parte financeira, e teria sido um negócio excelente. Mas é dificílimo, raríssimo ela dar um conselho, uma direção, e aquilo está errado. Então, principalmente coisas espirituais, né? Então, não vai, não fica, não, é difícil errar. E eu não, infelizmente, estou lutando agora para ouvir, para parar, para retroceder, para não fazer, para explicar melhor por que fez, para ver se dá certo de entender. Nós estamos nessa guerra também. Mas o que eu queria fazer hoje de prática é numa representação mesmo de marido, pedir perdão para você, uma esposa que nunca foi ouvida e que está muito ferida por isso. E talvez você já nem tenha mais essa esposa, ele já partiu, ou ele já divorciou, você não tem expectativa nenhuma que ele vá realmente te pedir perdão um dia. Então, quero, nessa representação de marido, te pedir perdão em nome de Jesus, daquilo que você é ferida, que você sabe que se ele tivesse ouvido, vocês não estariam nessa situação na igreja, na finança, na família, em qualquer quadro que você não foi ouvida. Isso trouxe um prejuízo terrível e muitas vezes aí irreparável, que você possa perdoar em nome de Jesus. Que você me perdoe na representação do seu cônjuge ou do seu ex-cônjuge, ou do seu cônjuge que já morreu. Você me perdoe em nome de Jesus Cristo de não ter te ouvido, de não ter pensado, de ter feito tudo isso e as consequências vindo sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a tua casa. Você me perdoe em nome de Jesus Cristo. Que minha esposa me perdoe, tenho pedido perdão para ela, tenho falado para ela que eu errei, que eu não a ouvi, mas que também quero renovar esse pedido de perdão, que você me perdoe em nome de Jesus e que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos embora. Graças a Você Deus seja, pelo Espírito de Deus. o objetivo é que você seja sarada, que você saia desse ambiente, porque às vezes o que acontece? A mulher tão ferida nessa atmosfera, e ela fica bombardeada todo dia, porque cada guerra que ela está enfrentando, porque o esposo não ouviu, ela fala, se ele tivesse me ouvido, eu não estava assim. Ah, não tínhamos perdido a casa, não estaria pagando aluguel, não estaria na casa da minha mãe, não estaria nessa igreja, não estaria fora da igreja, não estaria, entendeu? Então, assim, para jogar fora isso aí mesmo. Agora Senhor, daqui para frente, o que que eu vou fazer? Daqui para frente, como que eu ajo? Daqui para frente, qual é a atitude? Daqui para frente, porque agora ele já não me ouviu, eu já obedeci a desobediência, eu já me submeti à rebeldia, eu não tive opção, ou eu não tive coragem, ou eu fui passiva. Não interessa o motivo pelo qual você não pôde fazer nada diferente, mas agora já não fez. E agora precisa traçar uma nova rota em Deus, não ficar mais se alimentando desse quadro, desse sistema de fracasso
que está montado ao teu redor em algumas áreas por isso e ficar se alimentando disso ainda, renovando isso todo dia. Então, agora é perdoar, limpar, falar, Senhor, então me dá a estratégia agora, daqui para frente. Pastor, mas ele continua não me ouvindo. Agora você vai ter que se posicionar. Você que está bem esclarecida disso, você vai ter que se posicionar, sentar com ele, falar, ó, até agora foi assim, daqui para frente nós vamos ter que traçar outra rota, não deu certo, não vou me submeter mais ao teu senhorio, porque eu tenho um senhorio no Senhor, e aquilo que for contra a palavra, tiver fora, eu não vou fazer. E aí você vai traçar aí um padrão de comportamento diferente, que você vai estar livre para isso. Mas agora o passado, esquece, perdoa, limpa, zera a conta, para que o Senhor possa te restituir, trazer uma nova atmosfera, um novo tempo, e você já recomeçar agora, respirar aliviado em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Que haja graça Porque aí sobre, também, e haja graça sobre nós para nós não termos um coração inclemente, um coração endurecido. Porque às vezes o nosso coração está tão duro de ferida, a gente fala, ah, tá bom, pastor, perdoa. Só que a palavra não entrou, não fez efeito, porque estamos ali debaixo do ambiente de autojustiça, não é? Ah, tipo, eu perdoo, mas lá no profundo do nosso coração tem um argumento ainda, tem uma resposta, tem um posicionamento de não perdoar verdadeiramente, não é? E aquilo está grudado em nós. Mas eu quero trazer uma palavra hoje, às 6 horas da tarde, nós começamos o Yom Teruah, não é? O som das trombetas. E eu quero hoje, buscando de Deus, eu quero muito mesmo, né, no Senhor, falar a respeito da ambiência, da coerência. Sim, fica um ranço, irmã Geni. Essa é a palavra, um ranço, não é? Eu quero muito falar do propósito, da ambiência, da inteligência, da sabedoria do nosso Deus, ao nos deixar um tempo para nós andarmos, muito, muito diferenciado do calendário gregoriano, muito diferenciado das festas que temos aí na nossa vida. Deus tem um ambiente, uma atmosfera, um propósito, e ele não fez isso de maneira aleatória, ele fez isso sincronizadamente. Então, eu estou estudando ali para ter o entendimento da linha de tempo que o Senhor traçou para nós, sendo Ele eterno, Ele precisava, de alguma maneira, transmitir o tempo da eternidade para nós. E Ele fez isso através das festas. Shalom, irmã Leidiane. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, o adversário, ele tentou, né, como tenta, por conta da manifestação do governo dele nas culturas humanas, então ele procura sempre trazer uma oposição. Então, as igrejas hoje, de alguma maneira, têm procurado entender um pouco melhor o que é a manifestação do tempo eterno naquilo que é a regência do mundo sobre nós, para fazermos, sim, uma porta de entrada para aquilo que é celestial e puxarmos para baixo, porque o mundo jaz no maligno. Então, no nas nossas vidas, nós precisamos entender isso. Os céus, ainda eles estão de bronze, porque o adversário ele tem essa competência de manter o segundo céu fechado para nós. Mas nós, pelo Espírito de Deus, pelo novo vivo caminho, pelo aquilo que diz lá no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, nós temos as portas, que somos nós mesmos, que possuímos o Rei da Glória aqui dentro, nós somos a manifestação da luz de Deus. Tanto é que Deus fala que as trevas têm coberto o mundo, mas sobre nós, resplandecente, nasce a luz do Senhor. Então, nós temos esta manifestação na terra para brilharmos a luz de Deus na terra, porque o mundo está em trevas, em escuridão. E eu gostaria muito assim de estar trazendo para nós essa coerência das marcações de Deus, principalmente porque teremos 3 festas seguidas, então estaremos num ambiente preparado por Deus para a sua igreja caminhar dentro daquilo que ele propôs para a igreja. Há uma proposição, uma proposta de Deus para a igreja caminhar na terra. Então, é dessa manifestação que eu gostaria de falar hoje e amanhã. Mas devido a alguns comandos, eu gostaria de falar para você a respeito do impedimento que veio sobre as nossas mentes para recebermos a cultura do céu. Shalom, shalom, pastora Rosemary, Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Então, justamente falar um pouquinho a respeito do confronto que está havendo, talvez aí no seu entendimento, no meu entendimento, uma resistência, sim, um confronto, algo muito pesado da parte do adversário para falar: não é necessário isso, você não precisa disso, está tudo bem, você não precisa estar querendo celebrar aquilo que está no céu. Não, aquilo que está na terra já está bom. Já vai começar daqui a pouco o Natal, vamos ter o Dia das Crianças. Está tudo tranquilo, isso é exagero. Isso é caraminhola na cabeça de pastores que não têm o que fazer. Então, o adversário ele vai trazer um monte de pensamentos para nos resistir. E a gente chama isso de fortaleza, não é? Há uma cultura da terra estabelecida já dentro de nós. Desde pequenininhos, nós crescemos, não é, irmã Geni? Nós crescemos com essa cultura já dentro de nós. Nossos pais vão destilando isso dentro de nós. Não porque são maus, mas porque é o que eles têm para oferecer. E muitos dos nossos pais foram bons e procuraram passar o melhor que eles tinham para nós. Só que ainda assim, havia engano na cultura que eles passaram para nós. E o Senhor está procurando uma igreja que queira a cultura do céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Veja que Moisés, quando ele teve que passar uma realidade espiritual divina para o povo, ele teve que subir. Ele subiu e gastou dias na presença de Deus, até poder trazer a manifestação de Deus na terra. Mas ele gastou tempo com o Senhor até poder trazer, falar: Deus, desce aqui na terra, porque senão não teremos vitória. Amados, e essa é a representação do Cristo vivo que enviou o seu Espírito Santo descendo na terra. Então, essa é a função do Espírito Santo, nos mostrar a caminhada na terra. E às vezes dá uma resistência, porque quando Moisés, sim, sempre quando Moisés ele precisava se manifestar, povo, levante-se, vamos caminhar. Havia uma nuvem, uma chama que ardia e que fazia com que eles se levantassem e retomassem uma caminhada. Então havia toda uma manifestação de uma dependência daquela nuvem de glória e da chama que arde. Então, hoje, nós, como igreja, como povo de Deus, em volta de um tabernáculo vivo, chamado Jesus Cristo, que tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, que ele é a nossa festa dos tabernáculos, não é? O nosso Cristo vivendo aqui na terra conosco, ele continua sendo o centro do seu povo. Se nós pegarmos lá no Velho Testamento a distribuição das tribos, nós vamos ver o formato de uma cruz. E todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, tinham algo no centro, que era o próprio tabernáculo de Deus. E eles se movimentavam de acordo com aquilo que o tabernáculo comandava. Então, hoje, nós temos essa mesma manifestação, nada mudou. O que mudou foi o sistema ritualístico do povo de Deus. Havia um ritual para poder falar com Deus, manter a presença de Deus no acampamento, que era o sistema de ofertas, de sacrifícios, de derramamento de sangue, de libações. Essa era a movimentação do povo de Deus para manter a presença de Deus no meio do arraial. Essa manifestação mudou, o ritual mudou. O Cordeiro Santo que nos traz a paz já está no nosso meio. E ele se sacrificou uma vez para sempre, porque ele não precisa se aperfeiçoar de pecados, ele é perfeito, ele é Deus. Então, às vezes, essa manifestação daquilo que é novo e nós entendermos a caminhada de Deus choca com a nossa cultura religiosa, choca com aquilo que estamos acostumados. Porque, amados, eu tenho duas pregações que falam a respeito da fé ser humilhante. A fé é humilhante para o coração ensoberbecido do homem, porque a fé nos mantém para ouvir uma voz, ela nos mantém paralisados. Enquanto não ouço, não posso sair. Enquanto a nuvem de glória não se levanta, eu não posso sair. Mas e a minha pressa? E a minha impaciência? E o meu desejo de querer resolver todas as coisas? A fé me humilha. A fé, ela arrebenta com o meu orgulho. Porque se eu ando na fé, eu ando na dependência de Deus, e Deus vai falar: espere, não fale agora, espere, não se movimente, espere, busque o lugar espiritual certo, espere,
esteja com o coração quebrantado, contrito, faça tal coisa, peça perdão para sua mulher. Não é? Mulher, perdoe seu marido. Tudo isso é humilhante para a nossa autojustiça, para o nosso orgulho, para a nossa própria maneira de ser e de pensar, porque a carne ela é exaltada. E Deus precisa humilhar a nossa carne a ponto que ela vá para a cruz. A sentença para a carne é sempre a morte. E tudo isso se levanta no meio da cultura de Deus para falar, não é necessário. O Evangelho colocou, há uma resistência a tudo que é novo, a tudo que o Senhor quer trazer para nós. Então, hoje, eu gostaria de orar ao Senhor junto com você, e você concordando com Deus, pedindo para Deus, Deus, tira a resistência daquilo que é de ti. Eu não posso mais andar resistindo, porque às vezes as pessoas entram e acham que não estão trazendo uma carga espiritual de resistência à palavra de Deus, mas estão trazendo. E nós, como pregadores, sentimos isso, entendemos isso, e temos que nos opor a essa resistência, porque são verdadeiramente as fortalezas se levantando, os baluartes da mentira se levantando. Fortaleza é um lugar que protege. Baluarte é um lugar que protege e ataca. O baluarte, ele não tem só essa propriedade de te manter assim dentro de uma redoma. O baluarte, aqui é a fortaleza, ela te protege aqui dentro. O baluarte é diferente, ela protege, mas ela ataca. Ela lança as suas setas, ela protege você, mas ela vai despedindo as suas setas de fogo malignas para que aquela palavra não se manifeste. Então, eu queria gastar um tempinho agora, orando, pedindo para Deus, ele entrando nesses lugares onde o adversário está se opondo, onde as mentiras com aparência de verdade estão se opondo, onde aquilo que é a resistência a ele, da tradição humana, a tradição religiosa, a alma geracional da sua família, de alguma maneira, foi ativada e está falando, não precisa disso. Às vezes você nasceu no evangelho e o evangelho que você aprendeu está falando para você, isso aí é muita novidade. Não, isso aí não precisa. Você nem devia assistir esse povo. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero fazer esse tipo de oração. Eu quero gastar um tempinho antes de entrar na profundidade daquilo que Deus tem para nós nos tempos e estações, nas marcações do tempo eterno de Deus, onde ele vai de uma maneira tão sábia nos dar armas de guerra para nós entendermos o que se passa nas regiões espirituais da maldade. E de acordo com aquilo que se passa, eu não vou ficar dando murros no ar, eu vou entender no que o adversário está me opondo, o que ele quer trazer para mim naquela temporada. Então, eu já vou saber me manifestar. Deus falou da tribo de Issacar. Eles sabiam determinar os tempos, eles conheciam os tempos. E a própria palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, 5 e 6, fala que o sábio conhece o tempo e o modo. Este é o sábio. E se nós precisamos andar com a sabedoria de Deus, e o que é a sabedoria de Deus? Falamos esses dias, a sabedoria de Deus não é uma inteligência. A sabedoria de Deus não é um entendimento. A sabedoria de Deus não é um conhecimento. Isso tudo faz parte. Tudo isso são elementos necessários para que usemos a sabedoria. Mas a sabedoria é aquela que junta todas essas manifestações de entendimento, inteligência e conhecimento e fala: aqui é o caminho, aqui é o caminho. Isso é propriedade, habilidade que a sabedoria tem. E o adversário quer confrontar isso e manter as nossas vidas debaixo de, às vezes, estamos cheios de conhecimento, às vezes estamos cheios de entendimento, às vezes estamos cheios de inteligência, e tudo isso é espiritual. Conhecimento, entendimento e inteligência espiritual. Os 7 Espíritos de Deus se manifestam nessas virtudes. Só que não temos a sabedoria para aplicação. E aí tudo isso pode se perder. Então, é exatamente isso que eu quero confrontar hoje. Uma sabedoria que ela é resistida não apenas na aplicabilidade, mas também na complexidade de unir esses elementos. A sabedoria pode ser resistida na hora de unir esses elementos tão preciosos da parte de Deus. E aí não conseguimos aplicar. Ficamos sempre distantes daquilo que Deus nos manda acertar.
Então, todo espírito maligno que se levanta contra a sabedoria de Deus, nós queremos sentenciar em nome de Jesus. Todo espírito do alto escalão da maldade que vem contra nós para nos manter numa ignorância espiritual, numa falta de aplicabilidade da palavra, que seja sentenciada em nome de Jesus. Nós estamos aqui para comer a palavra, mas essa palavra chegar no nosso corpo espiritual, na nossa alma e trazer efeito em nome de Jesus, hein? Que todo cortar dessa palavra no meio do caminho, fazendo com que a palavra da sabedoria caia na beira do caminho, seja colocada entre espinhos, ou seja colocada num solo com pouca terra, em nome de Jesus, seja sentenciada. Que nesse tempo de trombetas e Yom Kippur, que o Senhor nos dê um coração arado, muito arado aos arar da palavra, pela manifestação da palavra que vem e começa a trazer uma água, começa a trazer uma movimentação, uma mobilidade da palavra dentro de nós, para que o campo que não foi arado dentro de nós ainda, como está lá em Oséias, possa ser tocado pelo Senhor. Aqueles lugares que temos reserva de domínio, nós dominamos aquele lugar e nós falamos, não, aqui você não vai entrar. Nós queremos manter aquele lugar encoberto, encapado, porque é vergonhoso. Às vezes estamos com a nossa intimidade tampada, com as nossas mãos cheias de vergonha. Assim como Adão e Eva colocaram folhas de figueiras nas suas intimidades para que Deus não os visse na sua nudez. Quantas vezes estamos dessa maneira dentro da casa do Senhor, mas que isso seja sentenciado, porque Ele está chegando com vestes novas, Ele está chegando com um início novo, Ele está chegando com uma temporada nova, Ele está chegando com uma veste de justiça sobre nós, Ecai. E o adversário, no seu julgamento, ele não conseguirá levar as nossas vidas para o inferno, para as portas do Hades, para os lugares de prisão. Ah, pastor, você está falando que eu estou indo para o inferno? Ah, eu estou perdendo a minha salvação? Não, estou falando que ele fragmenta a nossa alma e nos coloca em nossos pedaços, em lugares de cativeiro, porque não permitimos aquele lugar específico ser tratado. Ele nos leva, assim, para lugares de morte. Tem o trono agora, que estamos, o confronto agora é o confronto da balança, é o confronto da justiça falsa, é o confronto do veredito falso, é o confronto daquilo que falamos sem o amor de Deus, sem a misericórdia do Senhor, sem o compromisso com a verdade de Deus, do conhecimento e a sabedoria de Deus. E aí as pessoas vão sendo sentenciadas e tudo isso, o adversário, ele se alimenta de morte. E não precisa ser uma morte total. Ai, fulano morreu. Ai, fulano morreu espiritualmente. Não, só um pedacinho da nossa alma que ele vai pegando. Porque o trono da morte, a manifestação da morte, ele se alimenta de tudo aquilo que está deteriorado dentro de nós. Tudo aquilo que não exala o cheiro da vida. Antes exala o cheiro da morte. Então, que a palavra de Deus hoje venha e produza em nós o poder da vida. Uma vida de sabedoria. Uma vida que verdadeiramente ouça a vontade do Senhor e fala, Senhor, me ajuda, porque não quero a tua vontade. Não quero deixar ir meu esposo, ou meu pai, a minha mãe, não quero deixar ir, não quero deixar ir meu filho, não quero deixar ir minha nora, não quero deixar ir, não quero. Eu quero continuar preso nessas cadeias. Ô, irmã, mas aí é declarado isso? Não, às vezes não é declarado. Às vezes está lá no oculto, está lá escondidinho, debaixo daquela voz que se levanta falando, mas. Daquela voz que se levanta, sim, né? Aquela voz que se levanta falando para nós, mas é que ele nem se arrependeu, então para que eu vou perdoar? Mas, amados, o mas, ele vai nos levar a lugar de prisões e cativeiros. Hoje meu esposo falou, eu quero que você me perdoe. Amados, tem tantas nuances da nossa vida numa ferida só, que às vezes nós falamos, eu perdoei. Então vamos pegar algo aqui a respeito de um adultério. O marido te pediu, me perdoa, porque eu traí você, maculei nosso leito. Ele conseguiu abranger dois aspectos, traição e macular o leito. Às vezes ele não teve um entendimento da profundidade, da abrangência da ferida que ele fez.
Então, em nome de Jesus, o Senhor está te chamando e me chamando hoje para permitir que as muitas águas do Senhor, a voz do Senhor entre nesses lugares sem resistência. E nós combatermos aos demônios que vêm na nossa mente falando: ah, você não merece, ah, você não pode, você não vai acessar. Nós também darmos sentenças a esses demônios, falando para ele: eu vou acessar, porque tem um sangue que me justifica. Jesus, ele quebrou a força dos rituais do Velho Testamento para que de ano em ano, às vezes quando peco diariamente, tivesse que ir na porta do templo. Sim, são muitas nuances envolvidas. E nós precisamos tratar cada nuance, porque cada nuance nos segura, nos prende. Então, Jesus, ele foi lá e falou: agora chega de ritual, uma vez para sempre, eu ofereço o meu sangue eterno, é um sangue santo, Satanás não pode me deter, eu sou inocente. Então, eu preciso tirar a minha igreja desse lugar agora, onde ela acha que toda nuance de dor, como a irmã escreveu aqui, você tem que ficar ali dentro. Jesus, quando ele foi no inferno, ele falou: me dá todo o kit de inflamação que eu vou levar. Me dá todo o kit de infecção que eu vou levar. Eu vou levar cativo o cativeiro. E quando eu for assunto aos céus e sair nesse lugar, eu sair desse lugar, toda a vida que me acessar, ela vai ter cura desses lugares purulentos, desses lugares fétidos, desses lugares de ferida e de dor, porque eu, Cristo vivo, sou capaz. Só que nós precisamos abaixar a guarda. Precisamos permitir que a palavra entre profundamente. Eu gostaria de falar da primavera, do verão, do inverno, do outono, aliás, na sequência, primavera, verão, outono e inverno. Deus tem uma sabedoria de aplicabilidade para cada uma dessas movimentações. Recebe, irmã, seja profunda. Fale para Deus onde dói, toda dor que você se lembrar, seja profunda. Porque se estamos agora no outono e é o tempo do descanso, Deus está falando: eu sou suficiente, aleluia! Eu sou o suficiente, eu estive com você no campo, eu observei todas as coisas, eu vi a colheita que foi feita, eu vi as ervas daninhas no meio, eu vi tudo. Eu estava lá com você, eu não estava manifestado, mas eu estava lá com você, então eu conheço todos os nuances da tua dor, mas eu, o teu Senhor, quero me manifestar agora e te trazer cura, porque o meu sacrifício, ele é eterno, ele é antes da fundação do mundo. Satanás nunca, jamais venceu os planos do Senhor. Nunca, jamais venceu, porque já havia um outro plano superior cobrindo todo o propósito de Deus. Existe um tempo linear para nós aqui na Terra, mas no tempo eterno do Senhor está tudo consumado. Como ele falou: papai, está consumado. Eu sou a porta, eu sou o Rei da Glória, e as portas eternas agora que se abrirem para mim, eu virei e entrarei e darei a elas governo. Nós estamos em Manassés, o segundo filho, um dos filhos de José, o primeiro filho de José, mas o nome dele quer dizer esquecimento. E sabe o que quer dizer estar debaixo do comando de José? Quer dizer filho de José, quer dizer que temos governo. E nós podemos, nesse mês que estamos, Manassés, na tribo de Manassés, nós podemos colocar na presença de Deus e esquecer as nossas feridas, esquecer as machucaduras, esquecer aquilo que o Senhor permitiu, vamos colocar assim, que acontecesse na nossa vida desde bebezinho. Ah, quer dizer que Deus não estava manifestado, mas ele estava lá. Ele estava lá vendo comigo, sentindo comigo tudo que eu senti. Sim, e ele estava lá. E ele está esperando agora você manifestar o que Cristo manifestou na cruz a teu favor e a meu favor. Mas para isso é preciso haver uma ruptura de um sistema religioso que fala para nós: ah, não, está tudo bem, fica assim mesmo, e o seu coração fervendo de dores, de mágoas, de tristeza, de dúvida, de paixões desse mundo, de tentações, o nosso coração fervendo. E estamos falando: ora mais um pouco. Sim, ore mais um pouco, mas peça para o Senhor te trazer as ferramentas de guerra necessárias, para que o Senhor traga para você aquilo que é verdadeiro da palavra de Deus e quebre a força do cativeiro. Amados, temos aprendido coisas tão maravilhosamente poderosas para libertar. O Senhor fala: eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. E aí temos entendido: maldições hereditárias.
Aí depois o Senhor abre os olhos daqueles que estão buscando e ele fala, filha, tem um legado, tem um comportamento que também é hereditário. Romanos capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, 19, não lembro, mas 1 Pedro capítulo 1, que vai falar a respeito dessas coisas. Há um legado dos vossos pais que vocês precisam arrancar. Há uma cultura que seus pais deixaram que vocês precisam mortificar. E há também as maldições hereditárias que vocês precisam quebrar na força do novo nascimento. Vocês não são filhos mais da Maria, do João, do José e da Clarice. Vocês não são filhos mais deles. Vocês são os meus filhos quando vocês entram na minha eternidade pela filiação eterna. Vocês já estão debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Então, essas iniquidades que nos moldam vocês por dentro e por fora podem ser cortadas, podem ser mortificadas e esmagadas no poder da cruz. Mas para isso acontecer nas nossas vidas, precisamos nos abrir para as verdades de Deus. E o adversário, com as suas mentiras, se levanta e fala: alto lá, aqui não. Alto lá, olha, esse fundamento seu é antigo, vem lá do seu pai. Olha, seu pai era de tal igreja, ele pregava tal coisa. Isso está contrário àquilo que seu pai pregava para você, alto lá. E aí continuamos cativos, porque preferimos a tradição dos homens do que a verdade de Deus. O apóstolo Éder deu uma vez uma palavra a respeito daquele igreja, e ele falava assim: ô, meu irmão, mas isso aqui está escrito na Bíblia. Aí falavam para ele: ah, está escrito na Bíblia, né, pastor, apóstolo? Mas é que aqui a gente não faz assim. Ué, quem está mandando, então, nessa igreja? Quem tem a primazia, então? Se a Bíblia está falando que existe um tempo de Deus onde eu e você podemos descansar, se a Bíblia está falando que o nosso Cristo foi lá no inferno e resgatou o poder de cura para nós, o que estamos fazendo que estamos acreditando que os dons espirituais não são para nós, os dons ministeriais não são para nós? Por que estamos acreditando que as curas não são para nós? Porque o adversário se opõe e fala: você pode separar sim, não tem problema, vocês estão com problema de gênio, de temperamento? Imagina, pode separar. Os tempos são outros, separa logo. Mentira. Vá lutar. Ah, você está falando isso porque você teve vitória. Não, estou falando isso porque é princípio bíblico. Estou falando isso porque Deus dá vitória, sim. Estou falando isso porque há um querer, uma vontade perfeita, boa e agradável da parte de Deus para a sua igreja. E isso nos tornará felizes, pacificados, plenos. A palavra de Deus diz que faz mal à sua própria alma aquele que peca. O Senhor fala isso na palavra, em Provérbios. Aquele que peca faz mal à sua própria alma. Então, amados, às vezes a nossa alma está sobrecarregada, porque estamos sobrecarregados dos nossos pecados, transgressões e iniquidades, e Deus traz a cultura do perdão, e nós achamos a cultura do flagelo, do autoflagelo, a cultura de Jezabel que nos espanca, que faz com que nós andemos ao redor do bezerro lá que eles mataram, nos flagelando e gritando, derramando nosso próprio sangue, o sangue na nossa alma, e nós achamos que aquilo é Deus. E aí estamos todos feridos com Deus, porque estamos debaixo de um sistema religioso levantado por Jezabel. Porque na nossa igreja foi ensinado que Jezabel é uma mulher que pinta os olhos, passa batom e sai na janela com o cabelo arrumado para sedução sexual. É isso que nós achamos. Jezabel é aquela que presta falso culto. Jezabel é aquela que usa a obra das nossas mãos. Jezabel está casada com Marta e Beuzebu. A produtividade de uma obra sem Deus. Vamos fazer a obra de Deus sem Deus. Essa é Jezabel. E nós estamos nos flagelando todos. Eu sou mestre nisso. E em nome de Jesus, Deus está tirando toda a manifestação do legalismo, do culto religioso. Deus está tirando de mim o outro flagelo. Ai, eu não consegui. Nossa, mas fiz tanta coisa, mas não consegui. Ah, meu Deus, trabalhei o dia inteiro, mas eu não consegui. Não consegui o quê? Quem está te condenando? Uma época que eu tentava aprender teclado, e eu tentava, e eu suando para aprender o teclado. E aí eu falava: eu não estou conseguindo. Aí Deus veio e falou para mim: quem falou para você que você não está conseguindo? Quando eu comecei a jogar ping-pong com o meu esposo, eu suava de novo, e eu batia a bolinha, e a bolinha não ia. Eu fazia uma anarquia, e eu ficava apavorada, desesperada.
Aí eu peguei e falei, Deus, me ajuda. Todo dia era uma guerra espiritual. Nossa, pastora, como você é espiritual, até vai jogar ping-pong. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de realidades que estão dentro da nossa alma e nos massacram. E não temos liberdade nem para jogar um ping-pong. É disso que eu estou falando. De você não ter liberdade para comer uma fruta e se alegrar na fruta. Eu estou falando de você não poder dar risada e ser feliz. Eu estou falando de você estar em lugares tão profundos de cativeiro, porque o adversário te aprisionou nas correntes da religião e nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem nos sentirmos condenados, acusados. Ele está passeando no shopping? Aquele monte de alma para você ajudar. Você veio passear com seu marido? Você está tomando cerveja? É isso que o adversário fala para a gente. E ele pega a nossa própria voz para falar. A palavra dele vem em primeira pessoa, como se fosse um pensamento legítimo nosso. Eu estou tomando sorvete. Ai, Deus vai cortar minha cabeça. Porque, olha, tem tanta gente gemendo e eu aqui tomando sorvete. Ai, onde está a minha obra? Falsa responsabilidade. Demônios, dominadores de mente, de emoção, de vontade, que querem prender a gente numa caixinha de sapato. Como nós prendemos Deus na nossa caixinha de sapato, Satanás fala, eu vou te levar junto. Porque se você prende Deus, verdadeiramente você vai ficar presa na mesma caixinha de sapato que nós prendemos o Deus. Então, tudo isso é jezabélico. Tudo isso é a oposição das trevas, demônios em pé, nos oprimindo, nos machucando, nos ferindo, dentro da casa do Senhor, quando deveríamos estar exercendo filiação e correr com ele, como diz o hino do Cirilo, que eu gosto muito, acho que é a Nívia Soares que canta, eu correrei contigo pelos vales e pelos montes, chama Campos Brancos o hino. Eu descansarei ali e ali eu darei a minha adoração. Jesus, tu és o amado da minha alma. Como vamos cantar esse hino? Se nós olhamos para Jesus e falamos que ele é o Deus do chicote. Um Deus que está com o seu martelo para dar na nossa cabeça. Como vamos cantar uma coisa dessa com sinceridade de coração? Não haverá cântico, não haverá alegria no nosso arraial. Antes só haverá peso, peso, peso. Porque a cultura que Deus quer trazer para nós é a cultura da liberdade. Paulo fala isso, fala, olha, não vos ponhar em julgo de escravidão novamente, para a liberdade Cristo vos libertou. E aí a libertinagem vem correndo. E aí aqueles que têm temor de Deus falam, não, mas isso é libertinagem, então não vou entrar nisso, aí ficamos numa vala. Não desfrutamos daquilo que achamos que poderíamos desfrutar e estamos presos no legalismo, aí ficamos paralisados numa vala. Libertinagem e prisão. Libertinagem e legalismo. É terrível. Estou falando da minha vida espiritual. E em nome de Jesus, amados, o Senhor fala ao meu espírito, se você quer sair dessa vida, aprenda a andar naquilo que eu construí. Eu construí uma cruz. Eu construí uma morte. Eu construí uma ressurreição. Eu construí um trono e um reinado. Se você o aceita, você sai desses lugares. Porque em Cristo há o equilíbrio. Ei, ele tira a natureza maligna. Efésios capítulo 2 fala que nós éramos filhos da ira de Deus. E nós produzimos segundo a natureza que havia em nós. Agora nós temos uma nova natureza, a natureza de Cristo. Ela produz em nós. Mas nós queremos nós produzir. Então eu produzo. E aí não tem efeito nenhum. Porque começamos no espírito, mas estamos imersos na nossa carne. Yom Teruah. O som da trombeta de Deus está falando para você. Largue a libertinagem, mas largue também o legalismo. Saia do falso temor. Saia das obras das tuas próprias mãos. E entre no descanso eterno que eu estou propondo para você. É início, é o novo ano, é o Rosh Chodesh, o novo mês, é o Rosh Hashanah, o novo ano. É o tempo das trompetas, do chofarote. É o tempo de você ouvir a minha voz, que vai estar soando mais de 100 vezes no dia de hoje. Então, Deus está falando, ouça a minha voz, ei, oh, a minha voz vai te direcionar para um lugar chamado Jesus Cristo, no sacrifício pleno, perfeito, consumado dele na cruz.
E ele dá uma nova natureza para você, e essa natureza é que produz, não é você mais que produz. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E quando eu o adoro, eu dou liberdade para que essa natureza nova se manifeste. Agora o adversário fala, corre, e nós corremos. O adversário fala, corre, faça, e nós fazemos. Quando Deus está esperando simplesmente que nós nos aquietemos nos pés de Jesus e aprendamos o seu caminhar e a ouvir a sua voz. Ouça a minha voz, ouça a minha voz. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Amanhã vamos falar dos tempos e estações em nome de Jesus. Vamos ver, não é? Mas é o que está no meu coração. Terminar isso e puxar uma linha para nós aprendermos a coerência de Deus. É isso que eu gostaria que o Senhor me desse de habilidade. Puxar uma linha para você entender como Deus é coerente em cada um dos mandamentos em que ele tem. Os mandamentos do Senhor não são soltos, não são exigências vazias, fúteis, não são imposições de um Deus egocêntrico. Isso tudo é por amor, por amor, por amor. É o hino que canta isso, e o jovenzinho ele consegue imprimir uma veemência do amor de Deus. Ele grita muito, é um jovem ungido do Senhor para a manifestação da ministração do louvor ao altar de Deus. Não conheço-lhe a vida, mas conheço a unção que está nele. Por amor, por amor. E Deus está falando para nós, vem para mim, deixa eu te amar, deixa eu te limpar. Deixa a minha natureza viver em você. Eu estou vivo, eu. Amados, a palavra que Deus está nos dando hoje, guarde todas essas coisas assim no seu coração, mas guarde em essência, Jesus falando, eu estou vivo dentro de você, deixa eu viver. Pare de me matar todos os dias, pare de me perseguir todos os dias, pare de fazer como o mundano faz, pare de fazer como o sistema religioso faz. Traz a adúltera, quer apedrejar para poder apedrejar Jesus. Crie uma circunstância de debates com Cristo para matar a Cristo. Pergunta para o cego de nascença, quem te curou? Como assim você está enxergando? Esse homem não é de Deus. Nós vamos ter que fazer como cego de nascença. Ah, se ele é de Deus ou não, não sei. Porque se ele é pecador ou não, não sei. Sei que ele me curou. E provavelmente Deus não dá poder a alguém que cure o cego de nascença, não é? Vocês não conhecem isso? Vocês falam que vocês conhecem Moisés e não estão no mesmo espírito de Moisés? O que aconteceu com vocês? Vocês se perderam? Querem aprender de mim? Querem ser discípulos comigo? A religião estriba, pula, sapateia. E é isso que Deus está falando. Destrua essa mentalidade de intimidação. Destrua as forças da Jezabel que tem se manifestado contra a tua vida. Porque achamos que Jezabel é um sistema religioso. Aliás, achamos que Jezabel é a irmãzinha da intercessão. É isso que nós achamos. Nós achamos que Jezabel é o pastor da igreja, a pastora da igreja. Lá também ela se arruma tanto, não é? Olha o tamanho do salto que ela está vestida. Isso é Jezabel puro. Jezabel é uma potestade do ar, que tem todo um sistema de raciocínio, de sedução, para pegar eu e você, dentro da nossa casa, sozinhos. Porque ela é um sistema que não vai respeitar nada, a não ser a nossa filiação em Deus praticada. Porque senão vocês vão ficar como eu fiquei durante muito tempo na minha vida, debaixo de um sistema religioso, a me perseguir, a procurar entronizar Beelzebul, Deus da religiosidade, ao invés de tomar posse da verdadeira religação que Jesus tinha para mim. Porque ele fala assim, a verdadeira religião, lá em Tiago, a verdadeira religião é proteger os órfãos e as viúvas, cuidar deles. Nós, como igreja, somos órfãos e viúvas. Órfãos porque às vezes não temos paternidade. E viúvas porque não temos marido. E ele fala assim, e manter-se incontaminado com o mundo. Então, amados, tudo ali é espiritual. Aí, porque senão a gente poderia abrir um asilo ou um orfanato, não é? Ai, os órfãos. Olha as viúvas. Mas ele está falando, e mantenham-se incontaminados com o mundo. Joga isso para o profético. E aí nós vamos ver a verdadeira religião. É fazer com que as pessoas se casem com Cristo vivo. Deixem de ser viúvas. E fazer com que as pessoas tenham a paternidade de Deus. E aí nós vamos andar também incontaminados do mundo. Mas o adversário quer trazer esse sistema mundano para dentro de nós, para que vivamos debaixo das manifestações de Jezabel. E o Senhor está falando, eu quero que vocês sejam meus filhos. E Onteruá produz uma frequência,
o som da minha voz. E eu quero que vocês peguem a Páscoa e a atualizem agora, nessa temporada. Porque eu comecei há 6 meses e pouco, uma nova caminhada com vocês. Eu dei para vocês um cordeiro, eu dei para vocês alguns dias para vocês tirarem o fermento do coração. Eu dei para vocês um envolvimento da finança de vocês, que são as primícias, vocês me darem os primeiros frutos do coração de vocês e também do arar de vocês, da terra de vocês, que também é o financeiro. E agora eu me levantei também para trazer a cobertura de uma palavra no tempo certo, que é o Pentecostes. Eu dei o meu espírito para cobrir vocês com a verdade da minha palavra, e ele ensina vocês, não haverá necessidade que ninguém vos ensine, mas a unção que está em vocês, que é verdadeira e não é falsa, ela vai encaminhar vocês para todas as realidades de Deus. Então o Senhor está falando, eu equipei vocês, mas se agora vai começar um novo tempo, haverá um novo início, eu estou trazendo o som da minha voz, o chofarote, para que vocês ouçam a minha voz e façam a limpeza necessária. Lavem-se, quebrem sistemas, quebrem cadeias e grilhões, quebrem a intimidação de Satanás para falar, esse aí não precisa. Quebrem essa intimidação, quebrem esse medo, porque, pastora, mas isso aqui eu já tenho insegurança. Como que eu vou abrir mão de tudo isso para entrar nesse trem tão novo? Confiando que você tem Pai, que você tem Deus e que Ele está te chamando para um lugar novo. Você me chama para as águas onde os meus pés podem falhar. Lugar, como que é? Um lugar secreto onde eu me encontro. Mas a tua mão, ela vai me guiar. Então pega esse hino, gasta um tempo com ele. Depois vou colocar os hinos que eu citei aqui no grupo, para que nós possamos entrar num lugar onde a palavra de Deus tenha sustentabilidade na nossa vida e tenha a veracidade de Deus em nós. E aí ele pega e fala para nós, o som da minha trombeta, ouça a minha voz, gaste tempo comigo, limpe-se e depois se prepare para comemorar o que eu fiz em vocês. Todo o juízo das trevas, como eu estava falando, a balança das trevas, o sistema da injustiça que poderia captar toda a morte que está dentro de você, eu vou suspender o juízo. E Hades, o trono da morte, não vai tocar vocês e vocês vão ficar seguros nos meus braços. E depois a cultura das trevas, que vai querer manter a sua soberania sobre vocês, não prosperará, porque eu sei, o Senhor teu Deus que te sara, eu vou cuidar de vocês. É disso que eu estou falando. Um zelo, de uma ambiência, do principado da paz. Deus está falando, saiam da ambiência, da potestade do ar, os filhos da desobediência. Entrem agora no Principado da Paz, no descanso do Cristo vivo, na suficiência da cruz. Deixa eu governar a tua vida. Deixa eu colocar os meus propósitos eternos. Deixa eu mostrar para você que eu sou coerente e que eu sou alguém de confiança. Deixa eu mostrar para você que eu sou fiel. Saia do barco. Saia do barco da religião, da mesmice, do ciclo de repetição. Saia, anda. Oreca, chicalai. Saia, orabaixo, comandai. Deixa eu mudar a tua vida. Deixa eu fechar a porta da repetição da tua vida. Pastora, sabe o que é? Eu continuo naquele lugar e Deus vai falar para você, pois eu tenho algo novo. Só que esse algo novo vai ter que vir de um coração cheio de coragem, de andar apesar do medo. Por que será que Deus falou para Josué, não temas, não te pasmes, porque eu sou contigo por onde quer que você andar? Porque ele tinha um Moisés nas costas dele. Ele era ali, grudado com Moisés. Mas chegou o tempo em que Deus falou, Moisés é morto, meu filho, agora é sua vez. Empunha o cajado. Meu pai. A liderança de Moisés era pesada. Ele viu o Senhor face a face. Onde está a minha competência? Sabe quem é Josué? É a geração pós-Cristo. Jesus tinha tanta competência para levar o reino dos céus na terra. Jesus. Como que eu vou levar o reino dos céus na terra? Como que eu vou fazer algo de valor para o Senhor? Era Jesus que estava aqui, não sou eu. Eu não tenho força. Como que eu vou fazer? Aí Jesus fala para nós, eu vou enviar um outro. Na mesma potência, na mesma força. Mas fique na minha presença até que do alto você seja revestido de poder. Vai meditar, Josué.
Medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E Deus fala: Josué, Deus é a salvação. Vai e mostra para esse povo que eu sou o Senhor, e eu sou a salvação desse povo. Eu te levantei para fazer esse povo entrar na terra prometida. Há um DNA de Moisés em você, sim, mas a manifestação será diferente. Vá! E é isso que Cristo está falando para você e para mim. A manifestação do meu Espírito Santo em você, mas ela é diferente, ela é multifacetada, ela é multiforme, ela é multiplicadora. Você tem, o teu irmão tem, o outro tem, mas formem-se um corpo, um só homem na terra e caminhem manifestando a minha glória. Somos a geração Josué, somos a geração Eliseu, com a dupla unção. Cristo vivo está em nós, o Espírito está em nós. O Senhor está falando para nós hoje, quem vai ter coragem de deixar o barco da religião, da intimidação, da força da maré e vai vir até mim? Ou até quando vocês vão achar que eu sou um fantasma? Até quando vocês vão achar que a minha manifestação é para morte, para medo, para terror e vão ficar gritando dentro do barco? Até quando? E vocês paralisados de medo dentro do barco? Ou vocês vão crer, vão sair todos, vão falar: Pedro, você está indo, nós vamos também. Ainda que vamos talvez perecer, não é? Na força do vento, ainda que a gente olhe, Deus conhece a nossa fragilidade. Ele pode falar para a gente: não temas, porque duvidaste, vai me dar a mão aí, eu vou te levantar. Esse é o nosso Deus. Que o nível de confiança nosso aumente. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus hoje expressou para nós um convite do seu coração. Igreja, vocês têm poder. Igreja, vocês têm a minha presença. Igreja, vocês têm a minha soberania, noiva amada. Vocês têm o que eu tenho. Eu dei já para vocês, eu tirei do meu espírito e distribuí para vocês. Vocês têm recurso, vocês têm o meu amor, a minha paciência. Vocês têm os meus equipamentos, vocês têm o meu nome. Sabe, amados? Uma vez falei para um jovem: veja, o que o seu pai fez para você, ele deu o nome dele para você. Você se chama, por exemplo, José Antônio, e o teu pai te deu José Antônio Filho. Você não acha que só de te dar o nome sendo você adotado, não é algo muito tremendo, muito poderoso? Deus nos deu o nome dele. Ele deu o sobrenome dele. Lá em Isaías fala que ele deu nome e sobrenome para nós. E o que será que nós queremos mais do nosso Deus? O que será que queremos que ele prove mais para nós? Será que já não é o suficiente? Deus está nos chamando. Ouça a minha voz de amor. Atente-se para o amor da cruz. Gaste tempo com a cruz. E deixe eu colocar poder dentro de você. Poder de confessar os teus pecados e caminhar para um lugar de absolvição plena e começar uma obra a meu favor na terra. Em nome de Jesus. Isso, irmã Jéssica. Eu dei o meu filho por amor. Todo aquele que nele crê, jamais morrerá. Amém? Em nome de Jesus. Tomamos muito cuidado com uma parte dessa resistência, porque às vezes fala assim, pastora, mas se eu estou aqui ouvindo, se eu entrei aqui 7:30 da manhã, ou se eu estou ouvindo aqui agora no YouTube, é porque eu não tenho resistência. E nós podemos estar aqui e ter a resistência. É exatamente aqui que vai ter É resistência. verdade. Nós podemos ter vários aspectos de resistência. Ou nós podemos saber do que se trata e nem querer ouvir, é uma resistência. Você fala, cara, não quero nem saber desse assunto. Você pode, de repente, estar num outro estágio, você ouve, mas fica de longe, não vai, não quero saber também. Ou você pode estar aqui. Eu posso estar caminhando com o apóstolo Éder e ter uma resistência ao que ele ensina. Você pode estar caminhando aqui e ter uma resistência ao que é ensinado, ao que é passado. Sim. Então, na verdade, cuidado, porque às vezes o fato de estar aqui é uma bênção, mas ela não te protege de não ter a resistência. É exatamente aqui que se levanta um desafio para nós vencermos a resistência. Sim. É nesse ponto. Então, agora é a hora de você olhar, ouvir, meditar com sua mente, seu coração aberta àquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida. Sim. Ele não tem tudo igualzinho para cada um aqui. Um vai mais, outro vai menos, um vai entender mais uma coisa, como é que somos um corpo. Cada um vai funcionar de uma forma. Não estamos aqui para formar alexandrinhos nem fatiminhas.
mas nós estamos aqui para formar o que Cristo tem para você. O Sim. nosso objetivo é que você seja formada por Cristo, na tua essência, na totalidade. O que você é em Cristo, nós temos o desejo que você seja completa, que você seja realmente, que você flua na totalidade de quem é Cristo para você. Amém, Jesus. E aí um risco que nós corremos muito grande é nesse desafio aí de perdoar, de liberar, de não resistir, é de fazer o que nós estávamos pregando domingo. Nós maximizamos Satanás, maximizamos os pecados das pessoas, maximizamos o marido problemático, o pastor problemático, a igreja problemática. Por quê? Jesus está nos caçando no meio disso tudo para falar para você assim: é você. Eu quero conversar com você. E você vai levantando aquelas coisas porque você não quer ser encontrada, Sim. porque você não quer passar pelo confronto, porque você não quer realmente ser tocado onde precisa ser tocado. Então você vai levantando escudos na frente de Jesus. Jesus, mas olha meu marido. Jesus, mas olha o pastor. Jesus, mas olha as feridas que eu passei. Jesus, olha os traumas. Jesus, olha os medos. Então Jesus está falando para você: eu já sei de tudo isso, mas eu quero uma reunião com você. Jesus. Eu quero um tempo de qualidade agora com a tua vida. Eu sei dos teus traumas, das tuas machucaduras, dos teus medos. Eu sei do teu marido, conheço ele muito melhor do que você. Eu sei da tua igreja, do teu pastor. Eu sei de tudo. Sei Satanás também, conheço. Só que agora a minha conversa é com você, Alexandre. Chega. Chega de se esconder atrás das coisas da sua esposa, chega de se esconder atrás da queda de pai espiritual, chega de se esconder atrás de uma coisa de outra, de abuso, disso, daquilo, chega. Agora eu quero conversar com você. Eu entendo tudo isso, quero te sarar de tudo isso, respeito tudo isso, sei que é muito difícil, passei por isso quando estive na Terra, senti tudo isso na minha própria vida, sei o que é um abuso, uma traição, uma dor, sei tudo isso, filho. Agora vamos conversar, eu e você. Então, esse tipo de palavra de hoje, Deus está falando assim para você: eu quero uma conversa íntima. Para de maximizar aquilo que não vai resolver o teu problema. Porque você fica só levantando coisas para se esconder, porque você não quer realmente ser tratada na profundidade que Deus quer te tratar. Você não quer realmente ser visitada na profundidade que Deus quer te visitar. Porque aí você sabe que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Aí você sabe que você vai ter que olhar para esse marido que você gostaria de enfiar numa caixa d'água hoje e ver as bolinhas subir assim, borbulhar até parar a última, e para você falar deu tudo certo, acabou, o último suspiro, aí você tirar só um cadáver, isso aí é o que você quer fazer. Mas Jesus está falando: deixa eu conversar com você pessoalmente, para eu ministrar a vida em você, para você ministrar a vida nesse defunto fictício. Vamos lá, eu vou usar a tua vida, mas eu não quero ministrar a vida, eu quero matar ele. Mas o Senhor está falando: eu quero que você ministre vida, você é ministra de vida, você não é ministra de morte. Aleluia. Morto ele já está, acabado ele já está, no pecado ele já está, destruído ele já está. Agora eu quero levantar você para comer de mim na particularidade, se desencilhar daquilo que você maximiza para se esconder, para se justificar. Eu quero um encontro com você, porque eu vou te capacitar para você sentar com ele, para você orar por ele, para você ministrar ele e para você trazer uma realidade de vida sobre esse cadáver que anda para lá e para cá, mas já está morto faz tempo. O que você quer fazer no físico do teu marido, muitas vezes, já aconteceu, irmão. E Deus está te chamando para ressuscitar. E você está falando: ah, minha vontade é matar. Essa liderança sua já está morta faz tempo. E você está falando: ah, se eu pudesse matar tudo, esses pastores da minha igreja matava tudo. Já estão mortos faz tempo. E Deus está esperando que você se levante para ressuscitar. Ah, meu filho, se eu pudesse, eu matava. Já está morto faz tempo. E Deus está esperando você se levante para ressuscitar. Você está invertendo o que Deus quer fazer. Deus quer te lançar vida para você poder levar a vida, e você está em busca da morte, porque você está querendo fluir através das feridas, das decepções, da tua autojustiça, daquilo que você entendeu, e você fala: não, esse aqui é o certo. Já tem uma sentença, já tem um lugar para chegar e já sei o que eu vou fazer.
Deus está falando, deixa eu conversar com você antes. Você não sabe nada. Então, para de correr desse confronto, para de correr dessa conversa, para de maximizar tudo aí que nós falamos já. Saia desses ambientes, fala, Senhor, é comigo que o senhor quer falar então? Eu vou parar de fugir. O senhor tem orientação para me dar? Eu vou receber. O senhor tem algo? Eu sou uma ministra de vida. O senhor tem certeza disso? Eu vou parar para te ouvir. Porque eu também estou morta. É, Eu também estou acabada. Eu estou lutando aqui, respirando com a ajuda de aparelho. Eu estou entubada. O senhor não está vendo. Claro que ele está vendo. Mas ele quer te desentubar, ele quer tirar o aparelho, ele quer ministrar a vida em você, para você ter autoridade para ministrar a vida a quem está morto ao teu redor. E nós não entendemos isso. Porque as dores são tão grandes que você fala assim: ah, estou justificada. Deus me entende. Pastor, Deus me entende. Claro que ele te entende. Até eu, que sou ruim, te entendo. Imagina Deus que é bom, todo-poderoso, criador do céu e da terra. Eu que sou mal, te entendo. Eu que sou limitado, eu te entendo. Eu entendo as suas dores, suas feridas, suas machucaduras, limitações, traumas, medos, pânicos. Eu te entendo plenamente. Mas o problema é que Deus não quer só te entender. E você não pode desfrutar só de um Deus que te entende. Você pode e eu posso desfrutar de um Deus que nos liberta, aleluia. que nos tira dos traumas, nos tira das feridas, dessa bagunça que virou a nossa vida. Pastor, até um ponto da minha vida, e minha vida estava tranquila. De repente virou de ponta cabeça. Foi tudo, parece uma avalanche. Foi vindo e não tinha o que segurasse. E agora? Agora, Deus está te procurando no meio dessa bagunça para você ter um tempinho para Ele que você não tem, particular. Particular. Hoje você podia fazer, tomar um café com Jesus hoje. Sentar, fazer um bom café, só você no lugar, falar, Jesus, vou tomar um café com o senhor. Vamos conversar, fazer um chá. E vai conversar um pouco com ele. Porque esse ponto que você está, se você não ouvi-lo diretamente, o seu Jesus particular, vai ficar difícil, irmão. Vai ficar complicado demais, irmão. Tá muito pesado que você não tem um encontro real. Você está fugindo disso. E ele está te perseguindo, ele está te buscando. Ele está atrás de você. Ah, mas eu não resisto a nada. Resiste, porque você não quer esse encontro pessoal, porque você tem medo do que você vai ouvir. Você tem medo do que você vai enxergar. Deus, querido. Vai na paz, irmão. Você tem medo daquilo que você vai ser confrontado. Então é hora de falar: eu vou parar, eu vou ouvir, vou sentar, vou tomar esse café, vou ser repreendida, exortada, mas você também vai ser amada, abraçada, beijada, visitada. Se você está com medo, aquele medo lá de Adão. Nós temos ensinado que hoje eu quero que você entenda que hoje o que nós precisamos ter é temor. E nós temos aprendido e ensinado que temor e medo são coisas distintas. O medo afasta, faz com que nós nos escondamos, porque nós vamos apanhar. E o temor aproxima, porque nós seremos repreendidos, mas seremos curados, seremos amados. Eu vou até meu pai, porque eu temo a ele, e eu sei que ele tem algo bom para mim. Eu vou até Jesus, porque eu temo a ele, e eu sei que ele tem algo bom para mim. Eu não vou me esconder, porque eu estou com medo de apanhar. Porque para a cultura de Adão, não é tão difícil entender ele. O cara ferrou. Olha o que nós estamos vendo. Olha o que nós estamos sentindo. A hora que o pai chegar aqui, nós vamos levar uma surra. Vamos esconder. Corre. Vamos esconder. Melhor coisa que tem. É uma estratégia do céu. Adão ainda achou que estava com a estratégia do céu. Adão ainda achou que estava fluindo no céu. Como Sansão se levanta depois do cabelo cortado, e ele vai lá pegar os filisteus, já não tem mais força. Porque você nem percebeu quando você perdeu essa comunhão. E quando você viu, você foi toda ferida, seus olhos vazados, e você agora aí como escrava, divertindo muitas vezes o adversário. Deus está falando, vamos parar de ser palhaço? Vamos parar de sair, vamos parar com esse ambiente? Vamos voltar a ser ministro? Vamos voltar a reinar sobre isso daí? Porque Sansão foi, né? Nós ouvimos a pregação já de ministro a palhaço.
Então, Jesus hoje quer nos resgatar, nos tirar de todo ambiente de diversão para adversário. Falar, vamos parar com isso, vamos voltar a ministrar, vamos voltar a reinar, vamos voltar a colocar a coisa para funcionar. Você não é palhaça, você não é palhaço, você é ministra, você é ministro. Saia desse lugar. Então, aí você vai ter temor. Hoje que venha sobre as nossas vidas temor. E nós nos aproximemos dele, para sermos sarados, para sermos ministrados por vida e termos vida para ministrar aonde nós estivermos. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, 7h30. A oração que a pastora falou que ela ia fazer, ela vai mandar no grupo. Amém? Então ela vai mandar a oração no grupo junto com as músicas, eu acho que ela até mandou já. Não, não mandei. Vai mandar os hinos e a oração. Amém, Amém. irmãos? Glória a Deus Deus. abençoe. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Shalom, Vamos que shalom. vamos.